Então, pessoal, essa transição entre os governos, ela foi regulamentada em 2002, né? Quando teve a transição entre FHC e Lula. E, de fato, então, ela deve acontecer a partir de hoje. Fala um pouquinho para a gente a respeito dessa transição. É o momento em que representantes do governo atual e representantes do governo que vai chegar colocam os papéis na mesa, né? Exatamente, principalmente os que estão saindo colocam os papéis na mesa, né? Eles mostram, olha, a situação, vou dar um exemplo aqui pegando a Secretaria do Tesouro. A Secretaria do Tesouro, ela chega e fala, olha, temos tanto em caixa, vou explicar de uma maneira bem genérica, bem simples para as pessoas, para todo mundo entender. Temos tanto em caixa, temos que pagar essas dívidas, temos esses comprometimentos, tem que ficar ligado naquilo ali, porque não pode deixar aquela conta vencer. É como se fosse, resumidamente, quando você está passando o apartamento de volta que você alugou, o apartamento de volta para o proprietário, né? Você tem que explicar tudo, você tem que deixar ele a par de tudo, ou quando você está fazendo o movimento contrário. Aquela rachadura na pia. Exatamente. A pessoa que vai entrar no apartamento fala, isso aqui já estava do governo passado. Exatamente, isso aqui não. Ih, ó, isso aqui, ó. Isso aqui já está Isso aqui já tá, tem nada a ver com isso. Exatamente. Isso para todas as áreas, né? A transição ela é muito sensível, ela é tão mais sensível quanto a complexidade, a importância da pasta, né? Mas ela tem uma dificuldade específica quando ela acontece de um ministério que vai ser dividido em dois, ou como foi em relação do Temer para o governo Bolsonaro, de vários ministérios que vão ser fundidos num só, né? O exemplo do Ministério da Economia, que antes era Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, e vai voltar a ser assim. Então, nessas pastas, o redesenho é muito complicado, porque não é uma mera substituição, tipo, sai A, entra B, sai C, entra D, não. Os cargos ampliam ou diminuem, né? No caso, agora, os cargos vão aumentar, o Lula vai ter mais ministérios do que o Bolsonaro, ele entende que existe necessidade de criar ministérios para atender setores da sociedade, segmentos e políticas públicas que ele considera que não estão sendo bem atendidos, não estão sendo bem cumpridas. No caso do Ministério da Economia, há quase que um consenso, até muitas pessoas da equipe do Paulo Guedes, de que não foi uma mistura que deu certo entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, de que ficou um monstrengo pouco ágil, muito demorado, um excesso de poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então vai haver uma divisão. E tem também, as pessoas que estão saindo têm que ter, conforme eu falei, a envergadura de pessoas de Estado, né? Mesmo quem está ocupando enquanto governo. Então, vou dar um exemplo aqui. O ministro da Justiça, Alessandro Torres. O ministro da Justiça, ele é um bolsonarista raiz, né? Ele é identificado como um homem do presidente. O Anderson Torres. O Anderson Torres, perdão. O Anderson Torres, ele não pode, com o seu equivalente, ele não pode ter uma postura de governo. Ele tem que ter uma postura de Estado. Ele tem que passar para seu sucessor ou sua sucessora tudo. Mas alguma coisa... Não, tem que passar tudo. O correto é passar tudo. Sim. Tudo. Não pode esconder nada. Tem que franquear todo o acesso. O que acontece na prática é o seguinte, ao longo dos próximos 2 meses, cada dia a dia a chave vai chegando perto da outra pessoa e no dia 1º a outra pessoa pega a chave e passa a ser a dona da chave durante 4 anos. É isso que acontece. Então, vão ser 2 meses de muito trabalho. O Lula vai, ao mesmo tempo que olhar a transição como está sendo feita, né, pelo Alckmin, ele vai montar o governo. Então, é por isso que se delega uma pessoa, não é o próprio presidente que faz, para essa pessoa tocar a transição e o presidente ficar solto para montar o governo, ter as conversas que tem que ter, fazer os convites, pensar as melhores pessoas para executar as políticas públicas que foram propostas na campanha. Então, a gente vai ver muita notícia daqui até 1º de janeiro e tomara, para o bem do Brasil, para o bem do próprio presidente Jair Bolsonaro, que ele consiga, no que lhe compete, fazer isso com a mesma sobriedade que ele estava hoje, com seriedade, com honradez, com ética, né? Como um
um chefe de Estado, como um líder deveria fazer. Sim. Seria uma bela novidade na sua despedida se ele encarnasse esse papel.